gente! Que bom estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês têm mandado, pelas dicas e sugestões de temas. Estamos aqui mais uma vez para trazer um bate-papo maravilhoso com essas minhas colegas maravilhosas aqui, nossa loura Lu e minha xará Beta Takei, né? Hoje vamos conversar um pouquinho pensando ainda nos 40 a mais. O que é chegar a esses 40? Até os 40 a gente vive uma vida de uma forma. Os 40 pode nos convidar a refletir, a pensar, a entender novas formas de perceber a vida. Afinal, até essa idade, mais ou menos, a gente vem seguindo o que a família, o que a sociedade, o que o trabalho nos dita. E agora, como é que a gente vai viver a partir daqui? Como são nossas escolhas? O que é que a gente decide? Será que a gente busca, na verdade, uma nova forma de enxergar a vida? Será que o tal do autoconhecimento começa a ter uma força maior e mais importante na nossa vida? E aí, meninas, o que é que vocês acham? O 40 convidou a vocês para uma reflexão maior sobre a vida? Sobre quem são vocês? O 40 me convidou para a crise. Eu acho que todos os episódios eu acabo muito falando disso, porque recentemente comentei com os alunos, né? Eu só me autorizei a falar que tinha 40 anos de um tempo pra cá, assim, de um ano e meio pra cá. Antes eu ficava nos 38, 39, todo ano aniversário. E aí tem uma hora que a cara não vai bater mais com o número que a pessoa fala, né? E aí eu já tinha que falar. Então, eu acho que nesse momento começou a me chamar mais atenção algumas responsabilidades minha comigo mesmo. E a coisa do autoconhecimento, ele tá em você. Então, assim, você reorganiza como é que tá a sua carreira, você reorganiza relacionamentos, amizades, projetos de vida, né? Esse é um dos projetos que eu passei a incluir depois conversando com vocês sobre o que a gente faz quando a gente tem 40 ou quando a gente questiona porque tem 40. As relações familiares, né, que às vezes elas ficam meio assim, tipo, família, todo mundo se entende, então você passa a olhar de maneira mais delicada. Então, o convite aos 40, ele tem muito a ver com a ressignificação de como você vai olhar para a sua vida e que cuidado você tem tendo. Porque eu acho que às vezes a gente liga o botão do automático e só vai vivendo. Eu sou professora, sou psicóloga, sei lá, sou casada, namoro e vai vivendo. E não tem hora que a gente para e tem que olhar, mas tá bom assim, se tá bom a gente continua, se não tá a gente dá uma arrumada na casa. E essa casa é aqui dentro, né? Eu acho que assim, essas mudanças de ciclo, né? E os 40 tem um pouco isso. Acho que toda a idade com zero, assim, parece que tem um negócio assim que nos convida, né? Mas acho que essa entrada, né, nesses 40 foi me convidando mesmo, principalmente a refletir realmente sobre mim mesma. Porque eu acho que a gente tem aquela questão dos ciclos mesmo, de durante muito tempo você tem que ir alcançando, né? Você tem que alcançar a carreira, você tem que alcançar a família, você tem que alcançar o relacionamento. E aí, principalmente depois que você alcança, porque às vezes a gente também não alcança e não tem problema não alcançar, né? Só fica onde tá. Exato, até porque assim, eu acho que se alcançar tudo também, você não tem mais e o que fazer. É tudo também, né? Que a gente fala assim, eu quero tudo, mas o que é tudo? Vamos nomear, vamos escrever. Isso. Né? E o que é tudo para uma pessoa é completamente diferente para outra, né? E você falou, né, dos 40, e é um convite, né? A gente bota aí essa meia-idade, mais ou menos, essa ideia de metade ali do 40, que na verdade é uma questão mais cronológica, porque é além disso, né? Sabe que eu não resolvi ainda. Porque além disso, mas assim, nem todo mundo vai chegar aos 40, talvez, e tem essa vontade, esse desejo, esse chamado para essa reflexão que você está dizendo aí, né? Que olhar é esse que eu tenho para mim mesma a partir daí? O que é que eu quero? O tal do autoconhecimento, que a gente tem falado bastante. E o que eu vejo, meninas, é assim, que nas redes sociais, de maneira geral, se fala muito em autoconhecimento. Mas o que é para vocês, o que é de verdade, o que seria um autoconhecimento? Vou falar primeiro. Então, assim, é engraçado, perguntam muito, e muita gente na terapia fala assim, se a pessoa não tem, por exemplo, né, um transtorno mental, não tá trazendo ali uma coisa muito específica, uma demanda de família, um divórcio, um problema com o filho, eu vim aqui que eu queria me conhecer melhor. E aí eu devolvo a pergunta como boa psicóloga, e o que é se conhecer melhor? E aí vamos começar, quem é você? Então, quando a gente fala do autoconhecimento, assim, o que é que eu sei sobre mim? E o que é que eu sei sobre mim que eu gosto, e ok, tô organizada com isso. E o que eu sei sobre mim que eu não gosto e que talvez eu esteja repetindo porque não quero mudar. E o que eu sei sobre mim que eu não gosto e que eu
posso dar uma guinada, assim, posso dar uma reorganizada. E aí, quando a gente fala autoconhecimento, é um termo do senso comum, quando a gente traz para a ideia do se conhecer, qual é o autoconceito que eu tenho sobre mim? Então, por exemplo, eu me acho uma pessoa adorável. Eu sempre faço uma pergunta para os pacientes, é o seguinte, você seria seu amigo se você fosse você e conhecesse você? Eu seria minha amiga, mas Você eu não me seria. relacionaria E aí, amorosamente comigo. E aí, a seria segunda minha amiga pergunta que eu também. faço, Aí eu sou uma ótima amiga. você namoraria com você? Só que Não. quando Eu namoraria antes de eu comigo. fazer essas perguntas até as amigas, os pacientes, eu faço pra mim. Eu seria minha amiga, porque eu sou uma excelente amiga. Eu acho que todo mundo gosta de ser meu amigo, visto o número de amigos que eu tenho. Eu me namoraria, né? Porque eu acho que eu sou adorável como namorada. Sou ciumenta, sim, quem não é, tenho meus defeitos. Eu sou extremamente Eu não sou pegajosa. ciumenta. Você é estranha. Você não é normal, né? Eu sou Felícia, sabe a Felícia? A Felícia quer ficar grudada, assim. Mas não significa que não tenha individualidade e privacidade. Mas eu gosto muito de fazer junto. Então, assim, eu gostaria de namorar uma pessoa como eu. Eu gostaria de ser minha aluna, né? Eu gostaria de ter as aulas que eu dou para os meus alunos. E eu gostaria de ter uma psicóloga muito parecida comigo. É claro que a gente não vai alcançar isso em todas as esferas. Talvez eu deixe um pouco a desejar como irmã. Rapaz, isso Talvez é eu a deixe. autoestima em É, pessoa, isso é velho. verdade. Mas vamos chegar lá. Eu tenho autoestima. Talvez o estranhamento de algumas pessoas Lu, você se acha? Não, eu me reconheço em mim. Entende? Eu acho acho que eu deixo a desejar em várias áreas Claro. também. Mas Uhum. nessas eu tenho certeza de quem eu sou. Eu acho interessante, né, essa questão que você traz, Lu, e esse estranhamento que a gente brincou aqui, como assim a autoestima e tal? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente, obviamente, está falando de um leque de possibilidades, Sim. né? E até onde vai esse autoconhecimento? Eu costumo dizer que o autoconhecimento não é um ponto de chegada, Não. Não. né? É um caminho que a gente vai percorrendo ao longo da nossa vida e que talvez, hipoteticamente, a partir dos 40 a gente comece a refletir um pouco mais sobre isso, que a gente comece a ter uma autonomia, né? E em várias áreas. Não quer dizer que vai fazer, como você disse, no combo completo, em tudo, eu vou ter esse autoconhecimento. O que me chama a atenção é que as pessoas querem apertar um botão e chegar no autoconhecimento. No Ser geral. tudo, resolver tudo. Exatamente. E eu brinco que assim, hoje a gente tem a vida recortada em rios, né? Então você faz um rio de 1 minuto e parece que seu dia tá ali resumido. E as E não pessoas é. querem também entrar nesse processo de autoconhecimento no rios. Atualizando para nossa geração, né? Nas novelas, antigamente aparecia assim, 4 meses depois, 1 ano depois, e tava hoje tudo não resolvido. E aí, só que não dá para ser no autoconhecimento 1 ano depois, 4 meses depois, e vai estar tudo E na resolvido, internet, né? essa dimensão de 4 meses virou o próximo dia. Sim. Resolva até o próximo dia. Exatamente, né? Eu acho que essa é uma das questões quando a gente fala de autoconhecimento, como se fosse também uma pílula que a gente ia tomar e ia resolver a questão. E como você trouxe, são várias áreas aí, né? Várias áreas desse processo de autoconhecimento e que a gente está transformando também, né? Então, assim, o que eu entendia, sei lá, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, de Roberta amiga, não é a mesma Roberta amiga hoje. Exatamente. Porque tinha um padrão que eu achava... Eu queria ser minha amiga há 30 anos atrás, Eu há 10 também. anos atrás, e continuo querendo ser minha amiga hoje. Só que a amiga que eu era há 5 anos atrás não é a mesma que eu sou hoje. Porque eu acho que a gente vai mudando também essa percepção da amizade, a percepção dos relacionamentos e o tipo de amizade que a gente vai construindo também. Não sei o que é que... Eu acho que esse fator tempo, né, ele é muito essencial nisso, assim. Sim. Porque o autoconhecimento, ele tem, ao meu ver, né, a ver com a gente conseguir fazer essa busca do que a gente foi no passado, né, entender o que a gente foi, até porque no nosso presente vai ter coisas aí que influenciam pela Roberta criança, pela Roberta adolescente, né, pelo que os nossos pais geraram de expectativa, etc. Entender quem eu sou agora e qual é o momento e entender o que eu projeto para o meu futuro. Sim. Né? E saber que também, assim, o presente e o futuro, você ainda vai poder mudar, né? Tem aí inúmeros fatores. A Roberta que eu pensava que eu seria, né, 20 anos atrás, quando eu olhava a mim mesma aos 23 anos, ok, algumas coisas eu até projetava um pouco o que eu sou hoje. Mas muita coisa mudou. Sim. Porque teve... né, atropelos, tiveram coisas no meio do caminho, teve o inesperado. Sim. Então, assim, o autoconhecimento, eu acho que inclusive tem a ver com uma certa flexibilidade,
da gente saber que tem horas que vai dar pra seguir o script do que a gente acha que a gente é. Tem horas que a gente vai ter que se adaptar ali rapidamente a outra coisa. Isso que você tá trazendo, eu acho super interessante, né? Essa flexibilidade. Porque durante um tempo da nossa vida, a gente fala assim, não, eu sou assim, pronto. E não Síndrome da Gabriela. Né? Eu acho que eu nunca fiz Aquela isso. coisa assim, é o meu jeito, as pessoas têm que me aceitar assim. É claro que existe um Você ponto nunca aí de falou essência. Eu acho que não. É, Porque eu acho que eu não sou de um jeito, eu sou eu. sim, mas veja, eu tô trazendo de maneira geral, Lu, que assim, a gente fala assim, é o meu jeito de ser. Sim, Que eu jeito é entendi. esse? A minha A personalidade. minha personalidade. E essa ideia de minha personalidade, muitas pessoas É uma usam isso falácia, até pra como escudo. até como escudo pra camuflar determinado tipo de comportamento, de grosserias. Não, ela fala tudo na cara porque é o jeito dela. Não, ela Não, tá, é grossa. né? Grossa. Então, assim, e aí, quando você entra nessa ideia de flexibilidade e entende isso, você começa a ter uma relação diferente com você. Porque eu fico pensando, a gente tava falando aqui de outros temas, assim, do autoconhecimento na maternidade. Né? Então, assim, a maternidade, hoje em dia as pessoas olham na internet, tem manual pra tudo, como você vai ser mãe de bebê, de criança, de adolescente, e como se aquele manual servisse para todas as realidades, né? E as pessoas tentam se encaixar. Eu acho que na maturidade, no autoconhecimento, você fala assim, olha, eu não preciso me encaixar. E quando eu me encaixo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um pouco de consciência de que eu estou fazendo aquilo ali, porque naquele contexto é preciso, é necessário que eu assuma aquilo ali, aquele papel. Um outro ponto, assim, que eu queria perguntar para vocês sobre esse autoconhecimento, que é, o autoconhecimento não é gostosinho, né? Porque o autoconhecimento envolve a gente péssimo. Olhar pra si. e olhar para coisas que talvez a gente descubra ou perceba que não são tão legais. Exato. E aí o que você vai fazer com isso? E o que você vai fazer com isso? Porque as pessoas têm uma ideia do autoconhecimento quase no lugar de plenitude, e não é. O autoconhecimento é você entrar em contato, como a gente fala na Jungiana, com as suas sombras também. É você entrar em contato com aspectos que não são tão legais e que você sustentou, que você sustenta, que você nem se dava conta que tinha o que agia, Assumir né? as responsabilidades, Isso. né? Pelos seus atos, o que não é tão simples. Porque, assim, muitas vezes, nesse automático que Lu falou, a gente também atribui ao outro, né? Ah, eu sou assim, eu fiz isso porque o outro me obrigou, né? Eu sou nervosa porque ninguém me entende. Eu me sobrecarrego porque ninguém faz nada. Como então, eu. se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas assim, você dá espaço. Você né? permite a Você flexibilidade. permite. Então, assim, esse autoconhecimento, e aí eu, né, atribuo o meu muito à terapia, à análise mesmo, mas eu acho que não é a única forma Sim. também. Acho que tem uma coisa hoje em dia muito perigosa de se querer vender autoconhecimento. Sim, Né? sim, E de sim, uma perfeita. receitinha, assim, ó, você vai fazer uma imersão, Horrível. né, de 3 dias, não sei aonde, porque lá você vai regredir até o útero, até as suas O vidas máximo que você vai fazer é anteriores, passar pro outro o seu autoconhecimento de você própria, né? né? E que assim, como se em 3 dias você fosse ter a revelação da sua vida. E não é. estacionasse, né? Exato. Tive a revelação, parei. Teve um livro há um tempo atrás que fez muito sucesso sobre isso. Eu lembro, era uma palavra o livro, que eu não vou dizer pra ninguém procurar, porque é um livro péssimo. E assim, esse livro foi campeão de vendas porque mostrava exatamente. E a capa era uma fechadura. Ah, sim. Acesse sim. que saberá quem você é e sua vida melhora. Isso não existe, é processo, é construção. Isso. E não tem um ponto de chegada, Não né? tem, você Não chega tem. em você. Chega em você. Você chega na sua vida, você chega E no quando você cotidiano. chegar em você, já mudou. Já mudou, porque Aí o você quer em contexto outro já lugar. mudou. A idade mudou, Exatamente. o projeto de vida mudou, os filhos ficaram adolescentes, os filhos saíram de casa, terminou um casamento, começou uma nova carreira, pediu demissão, né? Então, assim, são coisas e a gente vai reorganizando. Eu costumo dizer que eu costumo ver que o autoconceito, ele tá em algumas esferas que eu penso. Sim. Por exemplo, autoeficácia. Em que eu sou boa? E eu falo das coisas que eu sou boa. Só que, de novo, a gente não tá acostumado com que as pessoas afirmem coisas Sim. sobre si com segurança. Eu sou boa professora, eu sou boa psicóloga, eu sou boa amiga, eu sou boa uma pessoa de se relacionar. Eu acho que eu sou até uma boa paciente, quando eu sou paciente também, né? Então, assim,
eu vou me reconhecendo em muitos lugares. Mas veja, é você saber que você é boa naquilo. Não que você, assim, alguém não possa te dar um feedback. Eu não sou inacessível. Sim. Mas, por exemplo, se alguém me acusa de não ser boa em determinada coisa que eu sou, você vai ficar lá com sua impressão, porque a minha é a que eu tenho. Porque é a segurança sobre o que você faz. Aí vem a questão da imagem. Qual é a imagem que eu tenho de mim? E qual é a imagem que eu transmito nos ambientes onde eu circulo? Isso faz parte do autoconhecimento. Sim. Qual é a imagem que eu quero transmitir como professora? Qual é a imagem que eu quero transmitir como psicóloga? Como amiga? E assim, Lu, e a imagem que a gente quer transmitir não necessariamente vai ser a que o outro vai perceber. Sim, exatamente. Porque existe uma diferença entre o que eu sou, entre o que eu mostro que eu sou e o que o outro percebe em relação a isso. Sim. E o que o outro quer que você E o que seja. o outro Sim, quer que a gente a projeção. Exatamente. Então, assim, e a gente vive em relação. Ao mesmo tempo que não dá pra voltar pra aquele que eu já falei. Eu sou assim, pronto, vocês que estão percebendo errado, porque a gente tá em relação o tempo inteiro. É claro que quando você diz assim, e eu concordo com você, eu preciso reconhecer que eu sou boa e o que eu preciso melhorar, mas eu também não posso entrar pro lado de assim, que o que o outro tá falando... Sim, a gente desconsidera, não. Desconsidera, né? Então, assim, mas entendo que sempre tá na relação, sempre tá nessa relação. Até porque percebendo uma coisa em você, isso pode tocar a mim. Exatamente. Poxa, eu não tinha percebido isso nela e eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre isso, né? Eu nunca parei pra pensar. E aí aquilo, ou eu deixo me tocar por aquilo e aquilo entra, né, no meu pensamento sobre o meu... E aí entra outra esfera, que é o autoconceito. Qual o conceito que eu tinha de mim a partir desse olhar que eu tenho dessa relação Sim, para com sim. o outro? Seja com uma amiga, seja com a mãe, seja com o marido, com o namorado. E aí entra a flexibilidade. Até porque a gente não é bom o tempo todo Isso. também, né? E eu até, sou na maioria das vezes. Você e até maravilhoso. assim, se eu sei, né, que eu tenho essas limitações e eu me conheço, eu também vou ver o que é que vai chegar a mim. Sim. Isso. Né? Porque eu também não vou mais aceitar ser vestida com aquilo que o outro espera que eu vista. Que aquilo que o outro deseja que eu esteja... Ficar numa prateleira. Ficar na prateleira que o outro me coloca, né? E durante muito tempo a gente faz isso. Acho que, por exemplo, na adolescência é muito comum a gente fazer isso, no processo de desenvolvimento. Porque coloca ali Tá na procurando prateleira. um lugar. Você tá procurando, você não sabe ainda esse lugar. Quando você se torna mãe, você entra nesse lugar também, porque você se coloca, a E a sociedade te sociedade? coloca nessa prateleira e você quer aquela prateleira ali do materno. Quando você se relaciona num casamento, numa profissão. A gente que trabalhou e trabalha em graduação, a gente vê o quanto os nossos alunos, de maneira geral, eles querem encontrar qual o lugar do papel da psicóloga. Como é a psicóloga? A psicóloga... o estereótipo dessa psicóloga, eu quero me encaixar nisso. Teve uma Quando colega... não faz psicologia pra se conhecer. Pra se né? conhecer. Vai dar bem errado, né? E é interessante, né? Eu lembrei aqui de um feedback que eu recebi de uma colega nossa, e ela falou assim, acho tão bacana o podcast de vocês, porque vocês estão perfis tão diferentes, né? E assim, são 3 mulheres que têm histórias de vida diferentes, amigas, e que são psicólogas, né? Formações... Eu e Lu é a amizade mais improvável. Mais que eu improvável, acho, assim. é. É amor Você incondicional. sabe que ela não queria ser minha amiga, né? né? Ela não me contratou. Mas Lu é assim, ela todo lugar diz que ninguém quer ser amiga dela. Ela me achava metida, gente. Ela me disse que eu passava de Tá cara vendo que fechada. o problema não sou eu? Tá vendo aí? Eu passava de cara certeza fechada, não falava com ela, entendeu? Ela também dizia que eu não era uma boa pessoa. Então, assim, não existe a psicóloga. Qual é a psicóloga ideal? É Roberta? É Lu? Sou eu? São as 3 e são outras tantos, né? Mas a gente tem essa ideia de encaixar, de encontrar um lugar e esse meu lugar ser aquele ali estático. E eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entrando nisso que Beta falou, dessa flexibilidade, reconhecendo isso aqui eu sou boa, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui é muito ruim e é meu. E agora, o que é que eu vou fazer com isso? E eu acho que aí uma outra coisa que é importante, né? Que você falou dessa busca que a gente tem na adolescência em algumas fases. Só que eu acho que na contemporaneidade a gente tá com um novo nível de busca, que é essa busca que vem muito das redes sociais. Do estar. Sim. Né? Não é o seu, estar. Então, assim, como vocês falaram no começo do Reels ali, do você se mostrar, né? E, inclusive, de novo, essa questão da venda da receitinha. O caminho para o autoconhecimento é esse aqui, né? É você fazer... E aí vem as palavras, né? O autoconhecimento, o autocuidado. Todos os autos hoje em dia, que Será que a deveriam gente dá ser conta coisas disso? normais, né? Entraram para esse rol das obrigações. E como você disse, como se uma receita que fosse igual para todo mundo.
né? Onde é que eu preciso me desenvolver no meu autoconhecimento é diferente do que Lu precisa, do que você precisa. Cada um de nós tem aspectos que talvez precise olhar com mais atenção, né? Para esse autoconhecimento. E é esse autoconhecimento, como o Lu trouxe, que vai fazer com que eu possa ter as possibilidades de mudança, de mudar, de escolher me separar, de escolher mudar de carreira, de escolher ser mãe ou não ser mãe. Ou às vezes de escolher ficar quietinha lá, no lugar onde você está. Sim. E ter consciência, eu acho que é isso, sair do automático. Eu acho que o autoconhecimento leva a gente a sair do automático. E que a vida, o tempo inteiro, tem puxado a gente para o automático. Essa é uma grande dissonância nesse sentido. Porque a gente não pode desconsiderar o sistema capitalista. O Sim. sistema neoliberal, ele é uma mão invisível que ele meio que dita como vai ser a vida. Então, essa coisa de você, o automático é a reprodução da produção. Então, a ideia é de você reproduzir e produzir. Se você para pensar, você gasta pensando, você não está produzindo dentro de um sistema. Então, assim, a gente não pode deixar de considerar isso. Muitas pessoas trazem pra gente em consultório assim, eu tenho a sensação de que eu não estou vivendo, que eu estou sobrevivendo. E quando eu organizo isso, mas você entende que a dinâmica da vida é para apertar o botão do automático? É às vezes a gente que vai ter que dizer, eu não preciso apertar esse botão. Eu quero me dar mais 30 minutos fazendo isso, eu quero me permitir um domingo não trabalhar, não abrir o computador. Mas que absurdo. Gente, se eu abrir o computador domingo, tem trabalho. É que eu faço a opção de não abrir. Porque se eu não faço essa opção, o sistema me engole e eu reproduzo o automático. automático. Agora a gente vê que isso, inclusive, leva, né, a uma coisa estratificada, assim. A gente julga que autoconhecimento é uma coisa acessível a todos. Não é. Né? Porque como o Lu tá dizendo aqui, dessa demanda do tempo, dessa demanda de você parar. Claro, isso demanda uma consciência, mas isso às vezes é uma necessidade, né? O não parar, que algumas pessoas não podem. A gente tá, como o Lu tá falando do capitalismo, a gente tá num nível que é social, de maneira geral, que é um privilégio. É um privilégio esse autoconhecimento. E talvez por ser esse privilégio que as pessoas estão tentando vender como se fosse algo simples e rápido. A pílula. E qualquer pessoa aquele curso. Exatamente. Né? Porque assim, a gente tem emprego, a gente tem casa, a gente tem renda, a gente tem pessoas como rede de apoio. Tem pessoas que não têm renda, que é autônomo, que a renda é incerta, ou que inclusive de atividade autônoma não tem nenhum. Depende de um benefício, né, do governo para poder sobreviver. Aí ela vê aquela vida daquela pessoa vendendo um curso. Vem aqui, você vai desbloquear que você não tá tendo permissão. Se permita, você não tem permissão na vida para você ficar tal coisa. Aí, poxa, eu quero comprar esse curso para ver como é que eu vou me permitir. E aí quando você olha, não é assim. Eu acho que nesse caso vem uma frustração tão grande, talvez a pessoa se sinta meio que até boba, sabe, de ter sido enganada. Meu Deus, não é assim. E aí talvez venha um momento mais de tristeza, se sinta mais inútil, depressão. né? Eu não sou capaz. Não, mas é o que muita gente se sente. Eu não queria usar essa palavra porque ela é puxada. Eu não sou capaz de acessar esse autoconhecimento como se fosse uma coisa assim, né? Só para privilegiados. E não é sobre permissão, é sobre possibilidade. A vida é muito difícil. De novo, a gente fala de um lugar de privilégio, mas a gente não pode desconsiderar, sobretudo mulheres, a gente fala para mulheres, que tem mulheres que estão numa situação muito distante da nossa. E talvez elas nos escutem e fiquem pensando, é muito fácil elas estarem falando do lugarzinho delas. As psicólogas, né? Exato. E até a ideia das psicólogas bem resolvidas, e não é bem assim também, né? Não é bem resolvida também. Tem só Lu, né? É que eu sou um pouco mais que vocês, né? Eu não sou 100%. Eu acho que 99 e tal. Eu vou nos 90, eu sou generosa comigo. Eu tô nos 60, assim, otimisticamente. Caminhando, né, também, Beto. Eu tô aí nesse processo, né, de caminhar, de desconstruir, porque é muito desconstruir, reconstruir e ter essa possibilidade de pensar que existem essas variáveis todas que vocês já falaram, e também no outro polo, né? Às vezes a gente tá num polo também de muito trabalho, porque a gente aprendeu que é assim, então eu não tenho tempo para parar para pensar, porque eu preciso produzir, porque eu preciso ganhar mais. Viajar só, uma viagem por ano não tá boa, eu preciso ter 2 viagens por ano, esse apartamento aqui não tá bom, eu preciso maior, e a gente acaba também entrando nesse outro polo. Então as polarizações, geralmente, elas são perniciosas aí pra gente. Mas assim, meninas, mais uma vez, foi maravilhoso de falar aqui com vocês. Eu acho que esse tema pode reverberar em outros subtemas que acho que vale a pena a gente trazer para aqui. Obrigada mais uma vez a vocês todas que estão aqui com a gente. Continue mandando dicas, continue mandando temas que a gente vai discutir aqui junto. Um beijo. Obrigada, meninas. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.